Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e quero desde já agradecer cada um de vocês, vários irmãos que estão se inscrevendo no canal, que têm deixado seus comentários, que têm aprendido um pouco mais a como defender sua fé e como entender um conjunto de coisas que circulam na nossa sociedade acerca da teologia, acerca de Deus, questões que estão relacionadas a tudo isso. Então, um canal de apologética, um canal de defesa da fé, e eu fico feliz em ver que esse canal tem crescido e várias pessoas aí têm compartilhado esses vídeos. E se tem crescido por causa de vocês, irmãos, porque esse material é feito para alcançá-los. E se vocês têm compartilhado esses vídeos com outras pessoas, muito obrigado, tá? O crescimento desse canal também com certeza o trabalho de vocês também tem estado por trás de tudo isso. Então agradeço do fundo do meu coração. Deixe o seu like, tá certo? Para que os vídeos tenham mais relevância. Ah, faça os seus comentários, traga suas discussões, né? Às vezes eu não respondo muito os comentários. Eu quero que as pessoas falem aí as questões que eles acham e que eles pensam, né? Eu não quero que ninguém ache que eu sou o dono da verdade, que a verdade só é verdade se for dita pela minha boca, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que tem sido feito aí no canal. Esse canal, esse canal, não, o canal é um canal de apologética, mas esse vídeo sai um pouquinho tarde do ponto de vista cronológico. Em que sentido? Pouco tarde em que sentido? Sai um pouco tarde porque nós estamos já aí há semanas, né, do falecimento do grande professor Adalto Lourenço, que nos deixou de forma tão repentina, né, e inacreditável, né, no sentido de pegou todo mundo de surpresa e com certeza vai deixar uma lacuna, né, muito grande, muito ampla a nível de Brasil nessa discussão do design, né, do design inteligente, do projetista, do projeto inteligente, de como nós podemos olhar a natureza e ver na natureza, através de métodos científicos, que existe um projeto, que existe uma linguagem, né, que existe uma linguagem, que existe um código ali nessa natureza, e esse código ele não pode ter sido um código aleatório. Ele não pode ter chegado à sua complexidade de forma aleatória. Então, é interessante como o professor Adalto Lourenço trabalhou durante tantos anos com isso, décadas e décadas e décadas, auxiliando muitos a darem razão da sua fé, se fortalecerem na fé na universidade, se fortalecerem na fé a partir dessas discussões em vários campos da sociedade, não é? E eu aqui, sem dúvida nenhuma, fui abençoado pelo privilégio de conhecê-lo, não apenas em palestras, mas também num evento que tive o privilégio de palestrar com ele, que palestrar nesse mesmo evento com ele, na Paraíba, alguns anos atrás, e ele era uma pessoa extraordinária, né? Ficávamos ali até a madrugada, orando, conversando sobre Deus e compartilhando questões de fé. Então, uma pessoa extraordinária que eu tive o privilégio, e agradeço ao Senhor por isso, tive o privilégio de conhecê-lo. Mas a grande pergunta é o que a nossa discussão no Brasil do design perdeu com a morte do Adalto? O que a morte do Adalto significou? Primeiro, significou algo extremamente negativo, no sentido de que nós perdemos alguém que tinha um domínio muito, muito amplo de conhecimentos, alguém que estudava e pesquisava questões também relacionadas ao pensar ciência barra religião ou barra fé, né? E transitava nessas discussões de uma forma muito interessante. Perdemos uma pessoa numa época tanto de tantas discussões polarizadas, né? Debates que não são debates, não se discutem temas, né? Mas se atacam pessoas. E os debates hoje são uma discussão de ego, né? Uma tentativa não de fazer com que as pessoas que estão assistindo o debate se enriqueçam através de conhecimento, de informações, né? As pessoas estão mais preocupadas em mostrar quem elas são, tá certo? Perdemos um grande homem de grande conhecimento, desprovido dessa coisa de ego, de demonstrar quem ele era, mas uma pessoa que foi um servo humilde,
que durante muitos anos aí apresentou as suas ideias sobre o design, sobre a inteligência, né, sobre o projeto por trás da criação, de uma forma científica. Então nós perdemos essa pessoa equilibrada, perdemos essa pessoa elegante nas discussões, perdemos essa pessoa altamente espiritual, um cara crente, muito crente. Perdemos essa pessoa que tinha esse conhecimento muito amplo. Eu particularmente, acho difícil, tá? Acho muito difícil encontrar alguém que tenha todas essas características para que essa perda, né, do professor Adalto não fosse tão sentida, né? Eu acho difícil. Eu, pelo menos, não enxergo ninguém no Brasil que tenha todas essas condições de chegar onde ele chegou, tá? E de alcançar as pessoas como ele alcançou, dentro da forma que ele sempre agiu, de uma forma respeitosa, elegante, não é? Eu acho que ele foi essa pessoa, muito especial. Apesar de nós aqui, quem já assiste aqui o canal, saber que eu discordo muito quando está discutindo design inteligente, ciência com ciência, né? Batendo ciência contra ciência. Aqui, ó. Esse livro do professor Adalto, Como Tudo Começou, é um livro que, se você não leu ainda, leia. Tá? É um livro que trata as questões relacionadas a design inteligente científico. Tá certo? Então, esse livro é um livro que vai dar mais informações, né? Apesar, certamente, que algumas coisas aí, principalmente as questões relacionadas às descobertas, né, astronômicas desses últimos anos aí, o Adalto estava fazendo uma série de vídeos, quem o acompanhava sabe disso, né? Que ele estava fazendo uma série de vídeos discutindo exatamente sobre as novas descobertas do James Webb. Estava muito empolgado com isso, tá? Pena, eu falei isso para minha esposa aqui, pena que ele partiu muito cedo, né? Eu queria que ele tivesse vivido muitos e muitos anos ainda e pudesse trazer tantas discussões como ele estava trazendo, de forma muito inteligente, né? Respeitosa e clara. Então, acho que falta isso aqui no Brasil. Perdemos essa pessoa. Mas o Como Tudo Começou é esse livro. Então, se você quer ler um livro do Adalto, mais para o design inteligente científico e tal, tudo bem. Esse já é um outro livro, com outra pegada, Gênesis 1 e 2, tá certo? A mão de Deus na criação. Esse particularmente, irmãos, eu não recomendo esse livro para quem quer estudar sobre a questão do design inteligente científico, né? Porque ele vai mais para a Bíblia. A interpretação de Gênesis 1 e 2 que ele coloca no texto é muito comum do pessoal do design, é uma interpretação científica, tá? Eu pego uma lupa, ponho um óculos aqui de ciência moderna do século 20, 21 e tento ler o texto bíblico, né? Isso é um erro, isso é um anacronismo. O pessoal da história sabe que o grande problema da história, né, o historiador, é tomar cuidado com o anacronismo. Então isso é um anacronismo, né? Eu tento impor ao texto bíblico as ideias que estão relacionadas à minha época, tá? Isso nunca deve ser feito. As questões relacionadas ao texto bíblico estão ancoradas em outra área, né, que é o conhecimento social, histórico, cultural da Bíblia. Então eu tenho que entender aqueles textos dentro do contexto que eles foram escritos, não arrastá-los até aqui para aqui tentar, com a minha lente moderna, entendê-los. Isso é afastar o texto completamente do seu contexto. E é interessante que a gente só faz isso com Gênesis 1 e 2, tá? Com os outros textos da Bíblia, você não tem nenhum problema. O que Jesus falou aqui? Aí você vai lá estudar cultura, história, sociedade. Agora a gente entendeu. Você não arrasta para cá. O que que Isaías falou aqui? Aí você faz o mesmo processo. Gênesis 1 e 2, por incrível que pareça, só faz sentido para alguns se eu colocar dentro da equação ciência moderna. Tá certo? Isso é um erro de interpretação. Isso é um erro de hermenêutica terrível, que não ajuda a causa científica e que nem ajuda a causa teológica, porque simplesmente
foge do eixo das duas questões. A questão da ciência gira num eixo, a questão da teologia gira em outro eixo. Eu não posso pegar os dois eixos, colocar aqui e dizer que uma veio aqui para explicar a outra. Tá certo? O que é que nós temos nas escrituras? Que Deus criou. O que é que nós temos na ciência do design? Que tem sim um projeto inteligente. Tem um código, né? Tem informações, tem tudo isso que aponta para alguém, porque algo tão complexo como nós conhecemos a natureza, né? O universo e a matéria, não tem como não ter tido alguém, uma mente muito inteligente por trás. É uma série de coincidências que, se não tivesse as repercussões metafísicas que tem, ninguém discutiria, ninguém diria que é coincidência, tá certo? Porque qualquer pessoa que analisar qualquer outra área, tá certo? E ver tantas informações dessa forma, nunca vai dizer que são coincidência. Nunca dirá que é coincidência. Mas como essa questão tem desdobramentos metafísicos, né? Se eu admitir que existe alguém que organizou a matéria, que isso tudo é um projeto muito intrincado, muito complexo e que não poderia ter surgido pelo acaso, mas sim por uma mente maior, eu sei que a mente não seria humana. Então, a mente tem que ser divina, metafísica. E se essa mente é divina, metafísica, eu não tenho como compreendê-la totalmente. Eu tenho só que chegar ali, no limiar do meu conhecimento físico e dizer, olha, é isso aqui. Tá? Só dá para a gente conhecer até aqui. Agora, que existe alguma coisa nessa outra parte aqui que nós não conhecemos bem, com certeza existe. Porque este modelo aqui, tudo que nós temos parecido com isso na vida, que não seja o universo, não seja a natureza, tudo que a gente conhece dessa forma, né? Completo, complexo e funcional, nós não conhecemos nada que surgiu do acaso. Então, o universo não seria diferente. Que Deus nos abençoe, que Deus dê muita paz de espírito à esposa do professor Adalto Lourenço, as filhas, né? Ao grande número aí de irmãos e irmãs da área de ciência que fazem desse assunto um assunto tão relevante e que ensinam tantos outros, né? Tantas pessoas aí que nas universidades, nas faculdades, às vezes não têm capacidade de dar respostas e ficam acuados, né? As pessoas ficam acuadas em sala de aula sem ter respostas adequadas para as questões de ciência. Combata má ciência com boa ciência. Só isso. E aí, quando tiver oportunidade, fale de Cristo, do Jesus que salva, transforma, e do seu Pai, né, que o enviou para mostrar o caminho correto do homem para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Até a próxima.